Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje, para continuarmos nossas séries de domingo, vamos falar sobre Provérbios capítulo 24. E esse livro ele nos traz muitas informações, assim como todos os outros. Provérbios é o livro de sabedoria de Salomão. Salomão foi um rei que era filho de Davi e que tinha a sabedoria como sua maior aliada, como sua maior incentivadora. E ele deixou uma carta, um livro cheio de informações. Ele fala sobre o pai, o filho, ele fala sobre o ímpio e o não ímpio, ele fala sobre o serviço, o servo e o patrão. Ele dá várias informações e dá também vários conselhos para nós, no dia de hoje, que nós podemos usar. Hoje, no nosso estudo, nós vamos continuar acompanhando essa saga de Salomão, ao qual escreveu muitas coisas boas para a gente. Vamos começar Provérbios capítulo 24, versículo 1 e 2. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois o coração deles trama violência e os seus lábios falam de fazer o mal. Salomão ele dá muitas orientações referente ao ímpio. O ímpio é aquela pessoa que não quer seguir a vontade de Deus, que prefere seguir seus próprios desejos, suas próprias maldades, fazer da vida dele algo vazio, buscando somente fazer a maldade, tramar violência e falar mal, fazer mal dos outros. Ou seja, se você é fofoqueira, se você fala mal de alguém, fofoca de falar mal, trazer com que a imagem da outra pessoa se torne uma imagem ruim, você é um ímpio. Muita informação assim já de manhã cedo. O sábio insiste no perigo de cobiçar o estilo de vida de quem prospera, quebrando regras. Desejar a proximidade ou a amizade de pessoas desonestas acaba contaminando nossa própria mente. Por osmose social, ou seja, eu me torno exatamente igual àquilo que eu disse que nunca seria. Uma pessoa ruim, uma pessoa que cobiça lucros lucros que não são legais, através de enganar pessoas, através de ganhar dinheiro, através de jogos ilícitos, enfim, por aí vai. Então, o sábio, ele não vai buscar estar dentro desse ciclo. Ele busca estar fora do ciclo dessas pessoas que buscam esse tipo de ganhos, né? O sábio, ele busca estar longe dessas pessoas que quebram regras, que não fazem a vontade de Deus. O sábio, ele busca o estilo de vida baseado nas regras, não quebrando elas. Não mude seus princípios éticos para entrar em rodinhas de pessoas influentes que você sabe que jogam sujo. A longo prazo, a conta dessas conexões perigosas chegam. Minha mãe dizia, vou tentar traduzir de forma natural, que minha mãe dizia com palavras um pouco chulas. Se você anda sozinho que eu digo, né, sem a companhia de pessoas ruins, né? Se você anda sozinho, os seus erros são seus. Mas se você anda com os outros, o erro dos outros se torna seu. Entende? Então, quando você se une a pessoas que são mau caráter, que têm desvios, que não têm um coração muito alinhado com a vontade de Deus, que buscam seus próprios lucros, que buscam a sua própria satisfação,
essas pessoas têm um lugar reservado para elas e ou pode ser dentro da cadeia, ou pode ser a própria ceifar a própria vida, alguém vai ceifar a vida delas, vamos dizer assim, né? Então, busque uma conexão diária com Deus, busque uma conexão diária com o Senhor, para você se afastar desse tipo de pessoa, de pensamento, de ruína. Versículos 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento, os seus quartos se enchem de bens preciosos e belos. Casa aqui simboliza tanto o lar, família, quanto os negócios ou a própria vida. O patrimônio sustentável não é construído na base da sorte ou da força, mas sim por meio da inteligência estratégica, a sabedoria. Estrutura de longo prazo, discernimento e invocação contínua do conhecimento. Como descrito lá em Tiago, Tiago diz que se pedirmos sabedoria ao Senhor, Ele nos dará. Ou seja, buscando conhecimento, buscando acrescentar a nossa fé dia a dia com as palavras do Senhor, com as nossas escolhas, com as nossas renúncias, tudo em conformidade com a vontade de Deus. Aplicação. Invista na estrutura lógica e moral do seu negócio ou família, antes de focar na decoração externa. O que consolida uma empresa ou um casamento é a maturidade das decisões diárias. Minha mãe dizia o seguinte: quando as pessoas faziam as coisas muito para as pessoas de fora, esqueciam a família dentro de casa, minha mãe dizia assim, ó, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou seja, por fora, tudo bonito, para as pessoas de fora, tudo bonito. Mas para dentro de casa, não lava um copo, não passa uma vassoura na casa, não lava uma louça, não faz uma comida, se importa única e exclusivamente com as pessoas de fora. As pessoas de dentro de casa tratam mal, faz ignorância. Nosso maior investimento é dentro da nossa própria casa. Primeiramente o nosso corpo, que é o nosso templo. Depois vem a nossa família e depois vem as pessoas de fora. Devemos cuidar de nós, cuidar dos que estão embaixo da nossa casa, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração e depois ajudar as pessoas de fora. Porque se a gente for ajudar os de fora primeiro, alguém vai ficar desnutrido aí. Ou pode ser você mesmo, ou pode ser a sua família. Então escolha hoje cuidar da sua família. É a sua primeira prioridade. Seu primeiro ministério é a sua família. Não adianta cuidar dos de fora e dentro da sua casa não ter cuidado. Versículos 5 e 6. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação prudente. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. A mente é o maior músculo do homem. Salomão reitera que o conhecimento multiplica o impacto do esforço humano. No gerenciamento de crises, a guerra, a tomada de decisão isolada é um convite de desastre. A vitória exige ouvir múltiplas perspectivas especializadas. Por que eu concordo com essa teoria de Salomão? Salomão, ele está dizendo claramente assim, ó, no mundo a gente precisa ter orientações, tanto para o nosso casamento, tanto para o nosso trabalho, tanto para a nossa vida espiritual, sentimental, amorosa. A gente precisa de conselhos. Então, busque conselhos de pessoas mais velhas, de pessoas que têm o conhecimento. Não adianta eu pedir conhecimento de um colega meu que tem a mesma idade, que ele vai pegar e vai dizer para eu fazer a mesma coisa que ele faz.
Eu preciso obter conhecimento de pessoas mais idosas, mais velhas, porque elas já passaram isso que a gente passou, que a gente está passando, e vai nos dar um conselho de amor, um conselho de verdade. Por isso, buscarmos conselho. Um casamento, busque conselho dos irmãos da sua igreja, irmãos mais velhos, que têm um casamento consolidado, que têm um casamento duradouro. Não pessoas que já passaram por divórcio ou já passaram por... Você pode até pedir conselho a essas pessoas, porque elas vão te dar conselhos do que fez o casamento acabar, para elas direcionarem e assim você conseguir restaurar o seu casamento. Você pode pedir conselhos a famílias que já têm um casamento consolidado há muito tempo, mais de 20 anos, juntos, unidos. Os conselhos devem vir de dentro da casa de Deus, das pessoas da casa de Deus. Vai fazer um investimento? Pergunta a irmãos que já fazem investimento antes. Eu posso entrar nesse mercado? Esse mercado é significante? Vai ter um relacionamento, converse com o irmãozinho que já está em um relacionamento para saber aonde você vai entrar, o que você vai fazer, o que você não deve fazer, porque o povo de Deus, ele fica isolado com medo de perguntar as coisas, com medo da reação dos irmãos. Muitas das vezes você não tem um irmão dentro da igreja de confiança, porque esse irmão de confiança, ele vai contar para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. E cadê a confiança de você contar algo, pedindo um conselho, pedindo ajuda? Sendo que você pega e fala, porque a irmã Natália, a irmã Natália é pecadora. Olha, não chama ela para os eventos não, que ela é pecadora demais. Ainda acaba destruindo a tua imagem. Irmãozinho, irmãozinha fofoqueiro. Se alguém te contou algo, te confiou algo, uma particularidade da vida dela, guarde. E esteja com ela em oração. Multiplicando a oração dela, que ela já está em oração, você vai estar em oração junto a ela, multiplicando a oração. Para que juntos vocês consigam encontrar uma saída especial para essa pessoa. Muitos irmãos não se abrem dentro da igreja porque vão encontrar preconceito, porque vão encontrar falas machistas. E como a igreja direciona um membro que não se abre. Está na hora de amadurecer, crente. Está na hora de abrir o seu olho. Vai continuar até quando perdendo membro por teimosia. E isso, igreja, eu não falo para liderança, não. Eu falo para liderança e falo para membros também. Porque os membros são tão importantes quanto a liderança. São todos ali, uma linha horizontal. Não tem liderança maior do que membro, não. O líder, ele é o primeiro a servir. Ele tem que estar ali, batendo com a igreja juntinho. Se o seu líder não está fazendo isso, está na hora de rever os conceitos de liderança da sua igreja. Líder não é para ser uma pessoa especial com a cadeirinha lá atrás, não. Ou um cargo das pessoas ficarem lá, o presbítero da minha igreja, ele é uma pessoa muito santa, ele é uma pessoa ungida do Senhor, ele tem a mesma unção que você, crentezinho, bobo, boboca. Ele tem a mesma unção que você. A mesma oração que ele faz, você pode fazer. O mesmo Deus que ele serve, você serve também. Quando você coloca um homem acima de você e não coloca você e Deus e os irmãos no mesmo patamar, você está se colocando acima do Senhor. E não tem ninguém acima do Senhor, não tem ninguém acima de você. Vocês são um só. Presbítero e membro é um só. Ele deve ser mais servo ainda do que você. Ele deve te servir muito mais.
A responsabilidade do presbítero na igreja é servir o corpo e não ser um popstar. Porque eu sou presbítero da igreja. Vocês têm que observar e ver o que eu estou falando. Porque eu sou presbítero. O que é teu está guardado. Se você se colocar acima dos irmãos, o que é teu está guardado. É só questão de tempo. Antes de lançar um produto, entrar em um litígio judicial ou fazer uma transição drástica na carreira, monte um comitê de conselheiros. Chame os irmãos da sua congregação, irmãos experientes, referente àquilo que você quer fazer. Chame-os e peça conselho. Mulheres, sentem com as mulheres da sua igreja para conversar. Nós precisamos umas aconselhar as outras. Busque quem tem sabedoria acima da nossa. Se nós estamos vendo uma limitação, algo que está embarreirando nossa progressão, converse com o irmão. Conselheiros e mentores de sua confiança. O estrategista ouve antes de atacar, antes de fazer a sua jogada. Versículo 7. A sabedoria é alta demais para o tolo. Na porta da cidade, ele não tem o que dizer. A porta da cidade era o tribunal, o centro administrativo e político da época. O tolo, porque passou a vida ignorando o estudo e a instrução, fica paralisado e sem relevância quando discussões complexas de alto nível são exigidas dele, por falta de preparo e de conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, prepare-se. Prepare-se para viver o extraordinário de Deus. Se você quer alcançar objetivos maiores, prepare-se, estude, busque conhecimento. Em que sentido? Eu quero melhorar no meu trabalho. Faça uma faculdade, faça um curso técnico, busque aprender mais do seu trabalho, busque se esmerar cada vez mais nos seus próximos passos. Faça com amor, com dedicação, tudo o que você fizer na sua vida. Faça com amor e dedicação. Não fique paralisado, ignorando o estudo, mas busque conhecimento. Se é dentro da igreja, busque conhecimento bíblico, busque estudar, busque aprender do Senhor. Temos vários sites que eu posso te indicar que te ajudam para estudo bíblico. Primeiro, Bibliocurse. É uma página de cursos bíblicos. Segundo, Projeto Timóteo. Também é uma página de estudos bíblicos onde você tem todos os livros e cada livro tem um estudo para você aprender e se aperfeiçoar nas coisas do Senhor. Temos na Igreja de Cristo do Brasil, no site Igreja de Cristo do Brasil, temos, como é que eu posso dizer, matérias que são lançadas periodicamente com estudos, leituras assim, como se fossem devocionais para leitura. Tem os devocionais aqui da tia Nath, que ajudam no nosso enriquecimento. Não faço devocional somente para enriquecer a rede, mas é um enriquecimento pessoal, onde eu aprendo muito para eu poder estar aqui fazendo esse estudo, fazendo essa leitura. E aprendo muito mesmo. Então, busque conhecimento, busque estudar, busque se dedicar na obra do Senhor, nas coisas do Senhor, no conhecimento da palavra. Porque quem tem o conhecimento, meu irmão, não é enganado. Quem tem o conhecimento é instruído diretamente, do nosso Pai, é diretamente dele. Aplicação.
Prepare-se hoje para as mesas onde você deseja sentar. Amanhã. Quem não estuda o seu mercado vira mero espectador nas reuniões de tomada de decisão. Ou seja, busque conhecimento, busque estudo, busque se preparar para aquilo que você deseja alcançar. E é isso. Versículo 8 e 9. Quem trama o mal será chamado intrigante. O plano do tolo é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. O caráter de uma pessoa acaba virando a sua marca registrada, sua etiqueta social. Quem gasta energia mental arquitetando golpes ou fofocas perde a credibilidade e o respeito do público de forma definitiva. Ou seja, tá tramando o mal contra os outros? Seu nome fica marcado e registrado. Tanto para uma coisa boa, tanto para uma coisa não tão boa. Se você vai falar de alguém, fale coisas boas. Fale, direcione com pensamentos e palavras de exaltação, de ajuda para o outro. Não fazendo fofoca, dizendo, ih, tu viu fulano? Fulano tá gordo, fulano tá feio, fulano tá velho. Isso é a mais alta hipocrisia de nossas vidas. Porque achamos que somos melhores ou especiais mais do que alguém. Mas, na verdade, não é bem isso, não. Use a sua criatividade para construir e solucionar problemas. Nunca para passar os outros para trás. A reputação do intrigante fecha portas de formas irreversíveis. As pessoas me perguntam por que eu gosto de usar alguns tipos de fantasia no meu trabalho. Eu gosto de me vestir como... Lá tem dias que são específicos, comemorativos, né, da empresa. E eu gosto de sempre ir com uma coisa diferente. Eu perco mais meu tempo fazendo artesanato para mim mesma. Eu fiz um cordão, vou mostrar para vocês. Tá meio amassadinho porque eu ainda não acabei. Eu fiz um cordão. Eu olhei, aprendi e fiz. Então, isso aqui é uma flor que você coloca aqui e fica como um ornamento. Eu posso usar também no cabelo. Fica a meu critério, eu uso do jeito que eu quiser. Eu prefiro gastar meu tempo fazendo um artesanato do que fazendo fofoca da vida dos outros. A fofoca, ela faz com que você seja taxado. Taxado como falso, como fofoqueiro, como uma pessoa que não sabe guardar segredos. E esse título eu não quero pra minha vida, não. Eu busco sempre engrandecer a vida do outro. Se for para fazer fofoca, eu nem levanto da minha cama, nem saio de casa. Versículo 10. Se você se esmorece no dia da crise, como é pequena a sua força. A verdadeira resiliência e o tamanho do caráter de alguém não são medidos em dias de bonança, mas em dias de crise, de angústia extrema. O aperto revela se a sua estrutura moral e psicológica é real ou se é apenas uma fachada de otimismo vazio. É na hora da angústia, do sufoco e da luta, da prova, né? Vamos dizer assim, da provação. É na hora da provação que o seu caráter é de fato revelado. Será que você tem aguardado a vontade do Senhor e a providência de Deus? Ou será que você tem se lamuriado? Ó céus, ó vida, ó azar. Será que você tem se deixado guiar pelas suas frustrações? Como é que eu posso dizer? Por expectativas criadas única e exclusivamente por você? Sem depositar crédito e confiança em quem realmente pode nos ajudar? Encare os problemas atuais não como uma punição, mas como um teste de esforço.
É a pressão da crise que revela quem você realmente se tornou. Ou seja, aguenta firme. Não se deixe esmorecer e se abater pelas consequências. Versículos 11 e 12. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham vacilantes para a matança. Se você disser, mas não sabíamos de nada, aquele que pesa o coração não o perceberá. Não sabe aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Um dos textos mais profundos sobre a omissão. Deus condena a neutralidade, covarde diante da injustiça. Dar a desculpa da ignorância, eu não sabia, não cola com a auditoria divina. Pois Deus sabe quando fechamos os olhos deliberadamente para não ter o trabalho de ajudar quem está sendo destruído. Se você tem a ciência e você vê alguém se afundando e você não faz nada, tem um destino certo. Deus sonda mentes e corações. E por sondar mentes e corações, Ele sabe. E Ele coloca pessoas no nosso caminho para a gente ajudar. E se você se nega a ajudar quem o Senhor colocou no seu caminho, é isso aí. Se você presenciar um abuso de autoridade, um esquema desonesto prejudicando um colega de trabalho ou alguém em situação extrema de vulnerabilidade, não olhe para o outro lado. A omissão é um pecado que Deus fiscaliza. É Ele quem vê. Quem está fazendo a fiscalização das nossas escolhas, das nossas, do nosso caminhar, das nossas estratégias, é Deus. Será que estamos agradando a Deus? Virando o rosto para o outro lado? Mesmo sabendo que a outra pessoa precisa de nós? Vamos nos colocar em consciência e maturidade, porque o Senhor sabe. Versículo 13 e 14. Coma mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será doce para a sua alma. Se você a encontrar, haverá bom futuro para você, e a sua esperança não será frustrada. O mel era o principal elemento doce do mundo antigo, sinônimo de prazer e saúde imediata. Salomão usa essa metáfora sensorial para explicar que a sabedoria não é um fardo chato ou uma lista de proibições, mas sim algo que traz um prazer profundo à alma e garante a sustentabilidade do futuro. Quem tem sabedoria tem tudo. Quem tem sabedoria consegue enxergar adiante. Quando antes do problema acontecer, ele já se antecipou. A sabedoria ela serve como um leme que direciona um navio muito grande. A sabedoria ela dirige a nossa vida. Saboreie o aprendizado. Adquirir discernimento prático deve ser algo prazeroso, pois ele blinda o seu amanhã contra arrependimentos amargos. Versículos 15 e 16. Não fique de tocaia como o ímpio contra a casa do justo, nem destrua o seu local de repouso, pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios tropeçam no período da desgraça. O versículo 16 é um clássico da resiliência. O justo não é infalível. Ele também cai, quebra negócios, enfrenta perdas emocionais e falha. Mas a diferença está na capacidade da regeneração, guiada pela retidão. O ímpio, quando cai, desmorona de uma vez, porque não tem fundamentos sólidos
na palavra do Senhor para se apoiar. O ímpio, ele se apoia no seu próprio entendimento, na sua própria vida. Já os que servem ao Senhor, eles se apoiam na palavra dele. Eles se apoiam naquilo que ele nos coordena, nos ordena, nos impõe, nos diz. Aplicação. Fracassou em um projeto, o relacionamento entrou em crise, levante-se, recalcule a rota e recomece. Cair faz parte da jornada humana. O que te define é a sua capacidade divina de ficar de pé novamente. Cair faz parte da nossa caminhada. Mas o que define a queda não foi aonde nós caímos, mas sim em quem depositamos a nossa força para levantarmos novamente. Se é em nosso próprio entendimento, a ruína e a queda vai ser cada vez maior e mais profunda. Se é no Senhor Jesus Cristo, se é na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, vou te dizer, com toda sinceridade, a vitória é garantida. O levantar é garantido, porque o Senhor nos sustenta. A palavra de Deus nos sustenta. E é isso. Versículo 17 e 18. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Sentir prazer na desgraça alheia é uma falha grave de caráter. Deus se desagrada tanto do egoísmo de quem comemora a queda do adversário, que pode interromper o processo da correção daquela pessoa para tratar do orgulho de quem está assistindo e rindo. Deus, às vezes, está lá fazendo a correção dele com o ímpio, mas se a gente se agrada, se a gente fica feliz, Deus vai ter outra pessoa para corrigir, que sou eu. O orgulhoso que está ali, mas Deus agiu como ele devia. Fulano tá caído. Ele tá recebendo o que ele merece. Não devemos agir com esse orgulho. Eu tive problemas muito grandes com pessoas que eu amo muito. E quando eu fui prejudicada, muitas pessoas vieram me perguntar, mas você não vai fazer nada? Por que você não vai revida? E eu dizia para elas o seguinte: eu sirvo a Jesus Cristo. Então, a vingança não é minha. E em minhas orações mais íntimas, eu dizia a Deus: Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Assim como o Senhor teve misericórdia de nós na cruz. E o Senhor disse para o seu pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu me coloco diante do Senhor e te peço, tenha misericórdia delas. Essas pessoas não sabem o que fazem. E o Senhor teve misericórdia de mim. E esse é o nosso pensamento. Essa deve ser a nossa esfera de fé. Ser prejudicados e pedir para que Deus tenha misericórdia, tanto de nós quanto das outras pessoas. E eu vejo muitas pessoas que me causaram mal cair. Mas eu não me vanglorio disso. Eu entendo que é a vontade do Senhor de alinhar a vida daquela pessoa. Mas ela precisa compreender. Ela precisa entender que a correção é para ela melhorar de vida, para a mudança da rota dela. Quando um concorrente desonesto ou um desafeto pessoal quebrar a cara, mantenha a sobriedade e o silêncio respeitoso. A justiça pertence a Deus e não ao seu ego.
E ponto. Versículo 19 e 20. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois o homem mau não tem futuro produtivo, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Reitera o aviso do versículo 1. A indignação constante com o sucesso temporário dos perversos consome a nossa energia útil. O texto garante o veredito final. O mal não tem sustentabilidade histórica de longo prazo. Pare de gastar o seu tempo reclamando das injustiças do mundo, onde quem subiu na vida usando esquemas. Foque no seu quadrado. Construa com integridade e deixe o relógio divino trabalhar. Faça a sua parte. Não olhe para o que o outro está fazendo, para o que o outro está ganhando. Olhe para aquilo que o Senhor está fazendo com você. Às vezes, sua bênção não chegou por falta de preparo. Às vezes, você não mudou seu plano de vida porque você não está preparado ainda para receber a vitória do Senhor. Então, prepare-se. Construa uma carreira baseada na solidariedade, em algo sólido, rígido, que não quebra facilmente. Buscando conhecimento, acrescentando dia a dia conhecimento, buscando cada vez mais ser acrescentado nas coisas do Senhor. E foque no seu trabalho, no seu crescimento. Não foque, mas se eu fizer igual a fulano, vai dar certo para mim também. Mas fulano, poxa, o que fulano fez para conseguir ganhar aquilo que ele ganhou? O que fulano teve que fazer? Qual foi a estratégia de fulano? Qual foi a estratégia dessa pessoa? Qual foi? Será que foi uma estratégia honesta? Ou será que foi algo, digamos, ilícito? Não na conformidade das coisas do Senhor. Não fique frustrado porque o ímpio está ganhando mais e você continua aí no mesmo lugar. Prepare-se, construa sua carreira, busque crescimento, que aí você vai alcançar outros níveis. Mas ficar parado. Ó céus, ó vida, ó azar. Só reclamando, sem fazer nada, não adianta. Versículo 21 e 22. Tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão uma ruína repentina, e quem sabe a destruição que o Senhor e o Rei enviarão. Termina aqui a sessão das 30 palavras. É um conselho de ordem e estabilidade cívica. Dissidentes refere a uma pessoa rebelde. Pessoas rebeldes crônicas, revolucionários sem causa clara ou agitadores que vivem para desafiar as leis e as instruções por puro ego. Os militantes da época de Salomão. Levantam bandeiras para defender causas, mas na verdade não defendem nada. Só querem o prazer da discussão, só querem o prazer da intriga, da briga, e não buscam sabedoria, entendimento. Só querem entrar em lutas por causas que não são reais. Lutam para ganhar algo que eles mesmos não vão usufruir. Porque são lutas vazias. Somente por puro ego. Evite se aliar a pessoas anarquistas ou quem vive quebrando as regras de governança e conformidade, ou da sua empresa, ou da sociedade, ou dentro do seu lar. Evite essas pessoas de colocar dentro da sua casa. A queda de quem vive na ilegalidade costuma ser cirúrgica e devastadora. Ditados adicionais aos sábios.
Uma pequena coletânea completa de provérbios práticos. Versículos 23 a 25. Estes também são ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é bom. Quem disser ao culpado, você é inocente, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas os que condenam o culpado se darão bem, receberão ricas bênçãos. Condena terminantemente o passar pano para o erro por conveniência. Inverter os vereditos morais ou jurídicos destrói o tecido de confiança de qualquer sociedade ou empresa. Ou seja, vai participar de uma votação, seja imparcial. Não vote para que o seu amiguinho ou a pessoa que você gosta, para que ela ganhe. Se ela realmente for boa, for bom, dê o crédito para ela. Mas se ela não for bom, não jogue sujo. Porque a verdade, ela vem à tona. E o seu nome vai sair como o errado da história. Chame o erro pelo nome. Se você está em uma posição dentro da onde você estiver, não alivie para o culpado apenas porque ele é carismático ou seu amigo. A parcialidade destrói o respeito de uma equipe, destrói o respeito de todos. Versículo 26. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. No contexto antigo, o beijo nos lábios era um sinal de profunda aliança. Respeito, intimidade leal, ter coragem de dar a resposta direta, clara e honesta, mesmo que dura, é o maior ato de amizade que você pode oferecer. Abandone a falsidade da bajulação. Se um amigo seu pedir a sua orientação, fale a verdade com educação. A clareza transparente vale mais do que elogios falsos. Versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho de fora, prepare a sua lavoura e depois edifique sua casa. Um princípio de planejamento de infraestrutura e finança. No contexto agrícola, primeiro você garantia a fonte de renda e produção, a lavoura, para depois investir no conforto doméstico, a casa. Fazer o oposto é quebrar o fluxo econômico. Antes de comprar um carro de luxo, financiar uma mansão ou aumentar seu padrão de consumo, certifique-se de que sua empresa, seus investimentos e sua fonte de renda principal estão consolidados e gerando excedente. Primeiro a produção, depois o luxo. Versículo 28 e 29. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganar. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Pagarei a esse homem o que ele merece. Condena a vingança e o uso do sistema de fofoca ou jurídico para dar o troco. Pagar o mal com o mal te nivela moralmente ao seu agressor. Nos leva lá em Romanos capítulo 12, quando Paulo ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor. Quando nos vingamos, colocamos a nossa importância acima do outro. E Deus ele não consegue mostrar para o outro a lição que ele queria mostrar. Entende? Quando alguém te causa mal, é o Senhor que vai mostrar para ele o mal que ele causou a você. Não você mostrar o mal que ele causou a você. Você consegue entender? Porque o Senhor ele quer corrigir a rota do outro. Ele quer mostrar ao outro que é Ele quem dirige a nossa vida e é Ele quem ajusta a rota, não a nós mesmos. Entende? Nosso papel aqui é somente viver e obedecer a palavra do Senhor e não pagar o mal com o mal, dar troco. Quebre o ciclo de retaliação. Se alguém te prejudicou, haja pelos canais legais e éticos corretos. Mas nunca desça ao nível do jogo sujo por pirraça emocional. Não, porque ele me causou mal, eu vou me vingar. Ele vai ver,
eu vou fazer ele pagar. Essa é a nossa primeira correção. Não agir. Pagar o mal com o mesmo mal. Versículos 30 ao 34. O diagnóstico da procrastinação. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinhos por toda parte. O chão estava coberto de mato e o muro de pedras estava em ruínas. Guardei no coração o que vi. Olhei e recebi uma lição. Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de braços cruzados para descansar, e a pobreza virá sobre você como um assaltante e a escassez como um homem armado. Um dos textos mais cinematográficos de Provérbios. O sábio faz um estudo de caso prático ao observar a propriedade de um ocioso. A ruína, espinhos, muro quebrado, não aconteceu por um desastre natural, mas sim pela soma microscópica de pequenas omissões diárias. Só mais um cochilo, só mais um descanso. A pobreza aqui é descrita como um assaltante armado, ou seja, ela chega de surpresa, de forma violenta, e retira sua liberdade quando você menos espera, devido à sua negligência acumulada. Aplicação. A ruína financeira raramente acontece do dia para a noite. Ela é construída 5 minutos por 5 minutos de procrastinação diária. Vença a tentação do deixa para amanhã, depois eu faço, é só um cochilo, que preguiça, eu tô tão cansado, nossa, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Deixe isso para depois. Primeiro, cumpra as suas obrigações. Pegue as ferramentas e conserte o seu muro hoje mesmo. O capítulo 24 de Provérbios nos entrega um manual de estratégia e resiliência. Ele nos lembra que a vida é um campo de batalha técnico e moral, onde a inteligência e a constância vencem o impulso. As três lições desse estudo. A mentalidade do justo resiliente. Cair 7 vezes e levantar-se 7 vezes, versículo 16. O erro ou o fracasso temporário não determina o seu fim se você mantiver sua integridade ativa. O fluxo financeiro correto. Primeiro, estruture a sua capacidade de produção e investimento, para depois colher os frutos do conforto pessoal, versículo 27. O patrimônio sólido respeita o tempo de manutenção da lavoura. O alarme do cochilo. Monitore os pequenos momentos de preguiça e desculpas diárias. Versículo 33 e 34. A excelência exige manter os braços estendidos para o trabalho e a mente focada na execução do presente. Aplicação. Hoje, identifique qual área da sua vida está parecendo um campo de preguiçosos, como no versículo 30. Pode ser a organização das suas finanças, um projeto parado no trabalho ou o cuidado com a sua saúde. Dê o primeiro passo para limpar o mato e reerguer as pedras, sem desculpas e sem cochilos. Ou seja, mãos à obra. Vamos trabalhar, vamos cuidar. Primeiramente, cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo. Depois, cuidar do nosso profissional. Aprendermos mais, entendermos mais, estudarmos mais, continuarmos aprendendo para que a gente consiga ter uma vida melhor para o Senhor e não para nossas próprias vidas. Continuarmos avançando para o reino, como foi dito nessa semana, alimentando a nossa fé. Nos devocionais dessa semana, o estudo foi sobre alimentar a nossa fé. Então, para hoje, alimente a sua fé através do estudo bíblico, de conhecimento do Senhor, de busca intencional por fazer a vontade de Deus para sermos obedientes e não vacilantes. Amém?
Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Tome, Pai, nossas vidas em tuas mãos, nosso entendimento. Tome e seja, Pai, o nosso socorro presente nos momentos aos quais caímos. Se cairmos 7 vezes levantaremos. Seja, Pai, o nosso sustento, o nosso socorro e o nosso alicerce. Por favor, Pai, hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.